Então, hoje nós vamos falar sobre o deserto. O grande desafio. Melhorou? O grande desafio. Aí a gente vai falar, mas por que deserto? Que história é essa de deserto? Acontece que o deserto é apenas uma simbologia que vai nos ajudar nessa reflexão. Porque o deserto, ele representa para nós o desafio do homem. É um local de retiro, onde nós nos refugiamos quando precisamos conhecer ou fazer grandes mudanças em nossas vidas, mudanças de valores até. Então, por isso, às vezes, nós somos levados a essa situação de deserto, que nada mais é do que uma forma de interiorizarmos conosco e buscar novos valores, transformações, mudanças. Então, é preciso que façamos um retiro. E aí, nós fizemos essa analogia com o deserto. Por quê? Porque João Batista também pregou no deserto. E lá vinham pessoas de todos os lugares para ouvi-lo. A sua missão foi muito difícil, mas ele era valente e vivia o que pregava. Ele tanto vivia que as pessoas o seguiam, confiavam nele e pedia para ouvi-lo. Aí ele pedia então que as pessoas mudassem suas atitudes para a preparação da vinda do Messias. E ele insistia no quê? No refazimento espiritual de cada um, para endireitar os caminhos morais e aprimorar os impulsos mentais, com humildade e paciência. Criticava aquela fé teórica, dizendo que o julgamento divino seria baseado em atitudes concretas. Ele queria tornar Jesus conhecido e amado, dando testemunhos e apontando os caminhos para que ele pudesse viver dentro de nós, estar presente em nós. E ele falava na sua humildade que não era digno sequer de tirar as sandálias do Cristo. Então ele anunciava no deserto da Judeia: convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então aí, porque nós partimos para essa simbologia do deserto. O Messias também, segundo as Escrituras, pregava no deserto. E Jesus, ao enfrentar essa experiência do deserto, ele entra como o homem de Nazaré e sai o Cristo, o iluminado. Porque, de acordo com as Escrituras, Jesus passou os 40 dias peregrinando no deserto, vencendo tentações. Mas será que isso é verdadeiro? Sim, verdadeiro, porque Jesus, dizendo desse enfrentamento dessas tentações, nos leva também a analisar o que? Aquilo, as nossas tentações. Essa é a simbologia, a analogia, né? As nossas tentações, os males da nossa alma que nós precisamos viver, vivenciar e superar. Então, é isso que significaria o caminhar de Jesus pelo deserto. Aí nós temos também outro muito conhecido, que pregou no deserto, que caminhou pelo deserto, que é Paulo de Tarso, hoje conhecido como Paulo de Tarso, e antes Saulo, o homem da lei, que perseguiu Cristo, um homem perdulário, sanguinário e assassino. Mas ele se despojou dessas vestes, fazendo, a partir do momento que ele encontrou Cristo na estrada de Damasco, ele começou a sua peregrinação através do deserto,
buscando se iluminar também, buscando conhecimento. E ele passou cerca de 3 anos, e aí foi se transformando. Mas é preciso, gente, deixar cair as máscaras, vencer as barreiras, as nossas máscaras, as nossas barreiras precisamos transpor. Mas para isso nós temos que ter coragem. Então, Saulo ficou para trás e agora veio Paulo de Tarso, aquele que levou o nome do Cristo adiante e que a maioria de vocês conhecem a linda história de Paulo de Tarso depois da sua conversão. Então, nós também vivenciamos os nossos desertos de cada dia. E o que significa os nossos desertos de cada dia? Exteriorizar os ensinamentos do deserto, a simbologia do deserto, nada mais é do que a nossa busca interior, passando por dificuldades, oscilações, é a busca do nosso melhoramento pessoal. Porque o deserto não significa aquele sol escaldante, aquela terra árida, né? Então é aí que nós vamos poder falar sobre isso, fazer essa analogia do deserto. Nós estamos comparando com a nossa realidade psicológica, porque também, como o clima desértico, as nossas emoções oscilam, os nossos humores também, e às vezes nós caímos no contraditório, muitas vezes, né? E o nosso estado beatífico de contentamento passa depois para o abismo da dúvida, da angústia, do medo, por causa dos nossos erros de conduta. E aí, refletindo, o que eu estou sentindo? Raiva, medo, angústia, timidez, rancor. Né? Então, vamos analisando, que não é difícil aceitar. Né? Então, a partir dessa reflexão, o que acontece? A nossa luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrirem no nosso mundo interior. Deixa o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. O que significa esse ataúde de coisas mortas? Significa o nosso conteúdo interior, cheio de coisas velhas, que nós vamos guardando, e às vezes nos esquecemos de renovar, de ir em busca de novas atitudes, de novos valores. E aí, grande parte dessas angústias por nós experimentadas tem a ver com o quê? Com a nossa atitude mental diante da vida e das dificuldades pelas quais a maioria passa. Todos passamos por períodos de deserto, que é a dor, a perda, as decepções. Nesses momentos, às vezes, a vida nos chama para o recolhimento. Nesse momento, nós vamos em busca do nosso deserto interior. Tá? E tudo isso, a gente também fez uma pesquisa desse livro maravilhoso de Rossandro Kingley, tá? Que é um psicólogo que veio fazer uma palestra aqui em Campo Grande e que foi um momento maravilhoso. Foi assim uma tarde maravilhosa que nós tivemos de encontro com essa pessoa que nos trouxe grandes reflexões em torno do nosso deserto. Aí nós vivemos ainda um mundo de ilusões, tentando, mas aí nós vamos pensando que estamos mostrando que estamos bem, maravilhosos, e de repente nada mais é do que a demonstração de que estamos muito mal. Por quê? Porque às vezes
pessoa chega num estágio que precisa de uma droga para poder sair de uma depressão, precisa do álcool, precisa da droga verdadeiramente dita que, né, são essas drogas oferecidas aí. Então, ao invés da gente perguntar, por que ele fez isso comigo? Por que eu cheguei nessa situação? Porque nós sempre apontamos alguém que é culpado pela situação onde nós chegamos, naquele momento, né? Nós sempre falamos, não, mas eu estou mal, porque ele me levou a isso. Mas ao invés de fazer essa pergunta, por que ele fez isso comigo, vamos refletir e perguntar, o que foi que eu fiz comigo? Para onde levei os meus caminhos? Para onde vou? Mas em nenhum momento, às vezes, paramos para fazer essa reflexão. E a nossa parcela de responsabilidade, aí torna-se um círculo vicioso. E a gente começa tudo de novo, porque eu não encontro saída. Eu não vou ao meu deserto interior, eu não chego ao fim. Às vezes o sol está muito quente, eu me recolho novamente. E volto para esse círculo vicioso. E continuo tudo de novo. Os mesmos erros, né? Aí surge o medo indefinido que provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem em nós, da ausência de contrição de nossas falhas, da não admissão dos nossos erros, descompensando o nosso corpo energicamente com o peso dos fardos, do temor e do pânico. Aí ficamos descompensados, totalmente descompensados, né? Aí precisamos do médico, do psicólogo, da casa espírita. E aí a gente começa a fazer aquele passeio. Eu vou numa casa espírita, chego lá. Essa casa espírita não resolveu o meu problema. É muito fraquinha. Gente, não existe isso. Por quê? Porque depende de mim, depende de nós sairmos dessa situação. Não vai ter remédio nenhum, não vai ter casa espírita, não vai ter médico. Se eu não me conscientizar de que eu preciso fazer a mudança, eu vou ficar sempre no meu círculo, no meu mundinho, tá? Mas é preciso o quê? É preciso coragem. Tá? É preciso coragem. Precisamos definir o próprio caminho. Porque nesse momento que levantamos e queremos fazer alguma coisa e que nossa coragem vai nos levantar, sempre aparece um que vai dizer, né, que não. Você não precisa disso. Né? Porque o nosso círculo de amizade, às vezes, ainda não entendeu o que nós estamos buscando. Aí a gente começa a afastar, a perder os amigos até. Porque muitos amigos, às vezes, não aceitam que a gente diga, eu vou à casa espírita. Ai, você vai à casa espírita, acabou-se o mundo. Né? Então, a mudança depende da nossa habilidade de mergulhar fundo em nós mesmos, de tal modo que nos conheçamos cada vez mais. Cada vez mais. Mas por que, gente, é tão difícil assim melhorar? Por que não paramos para refletir? Não buscamos o nosso deserto. Nós nunca temos tempo para refletir. Nós estamos sempre correndo, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Não paramos um minuto. E é tão bom quando a gente para um pouco, senta num lugarzinho deserto. Não vão pensar assim que agora, puxa, a Genísia falou que é preciso buscar o deserto. Vou fazer minhas trouxinhas e vou lá para o Saara agora. Não é isso, viu, gente? É simplesmente fazer o seu recolhimento pessoal. Buscar um cantinho, o seu quarto, aquele lugar onde você se sente melhor e fazer a sua reflexão. Ir em busca do seu eu, do seu conteúdo interior. E ali você coloca uma musiquinha bem tranquila
faz uma oração e peça: Jesus, eu estou aqui agora. Eu preciso de ti. Me ajuda nesse momento, Senhor. E Ele está ali. Porque como naquela história das pegadas na areia, né? Quando a pessoa lá que estava pedindo, implorando por ajuda, viu apenas uma marca de pegadas na areia, se revoltou e disse: Senhor, eu precisava tanto de ti. Você me disse que ia me ajudar, que ia me carregar, mas eu só vejo uma pegada. Onde estás, meu filho? Naquele momento em que você viu apenas uma pegada na areia, era eu te carregando no colo. Para que coisa mais linda. Então é isso que nós temos que fazer nesse momento de recolhimento. Porque Jesus jamais abandona um filho seu, em todos os momentos. Quando paramos para refletir, quando vamos buscar a Deus com sinceridade, com amor, Ele está ali para nos dar a resposta, sempre, sempre. Então, Sócrates mesmo já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não me conheço, eu não tenho como fazer a minha mudança. Se eu sei o que está me fazendo mal, se eu não buscar, refletir em cima daquilo e me resgatar, ninguém vai poder fazer isso para mim. Então é preciso que eu me conheça antes de tudo. Que eu retire de dentro de mim tudo aquilo que está me fazendo mal. Tudo. Meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho, tudo vou descartando. E aí eu vou trazer somente as coisas boas. Vou começar o meu processo de mudança. Tá? Porque, como vimos, não se trata de fazer aquele esforço além da conta, não. Não é nada disso. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos aos poucos. É como se estivéssemos assim, lembrando aqueles dizeres do AA. Hoje, somente hoje, eu não vou ter mais esse comportamento. E repetir sempre. Hoje, somente hoje, não vou me comportar mais dessa maneira. E ter aquilo. Levanto cedo, falo isso e procuro me comportar de uma maneira diferente durante aquele dia. Isso já vai nos dar uma alavanca. Mas para tudo, né? Quando a mudança começa, nós vamos nos sentir o quê? Desconfortáveis, porque é muito ruim sair daquela vidinha rotineira, né? Onde tudo você faz assim, chegou. Então é difícil, não é fácil. É para os que têm vontade, que têm firmeza. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do medo. E não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. É preciso a ousadia. É preciso a coragem. É preciso o medo. Temos sim que ter medo, por que não? Senão vamos viver tranquilamente a vida toda, não vamos fazer mudança nenhuma. Então é aí que vamos fazer a nossa escolha. É nesse momento. Einstein dizia: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A rotina, vamos fazendo aquilo ali e esperando. Não, tem que acontecer um milagre. Milagre não existe. Né? Não devemos esperar milagres. Devemos ter coragem e enfrentar a nossa realidade. Sair dessa coisa do nosso medo, enfrentar com coragem. Então vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Mas por que a maioria não consegue mudar? Por quê? Por relutância.
Nós temos medo de sair do comodismo. Temos medo de perder as nossas vantagens, né? Por prazer naquele comportamento mantido. Ah, mas eu estou muito bem assim. Né? Todo dia eu levanto, eu tomo meu café, eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho, eu vou almoçar, volto para o trabalho e assim, sabe? Aquele rotinão. Hoje eu não tive tempo de falar com Deus, porque hoje eu tinha uma reunião muito importante. Olha só, né? Deus ficou em segundo plano. Né? Então nós temos aquele discurso batido. É difícil mudar. É difícil mudar. Não, não é difícil mudar. Vamos voltar a dizer novamente. Hoje, somente hoje, não vou manter este comportamento. Tá? Vamos perseverar. Allan Kardec questiona com a espiritualidade. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 909. Então, quão poucos têm coragem de enfrentar as suas dificuldades e de sair desses momentos. E vocês? Se conhecem? Já procuraram tirar as máscaras? Já deixamos, né? Nós já deixamos, já tiramos essa belíssima máscara. O que são as máscaras? São aquelas atitudes que nós temos. É aquela coisa de você criar para o outro uma personalidade, né? Um momento que nem é você. Você está ali, né? É essa figura. Mas aquilo, no momento, é uma máscara, porque ninguém conhece o seu conteúdo. Nem você mesmo, às vezes, se conhece. Então, por isso que diz Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Porque quando você se conhecer, você vai se liberar da sua máscara, você vai ser você e todos vão te conhecer. Você não vai precisar mais usar essa linda máscara, porque você é mais bonito do que a sua máscara. Todos nós somos bonitos interiormente. Não importa a nossa figura aqui. O que importa é o nosso espírito, é o nosso conhecimento. Porque isso aqui nós vamos deixar, né? Ele vai ficar. Então, se ele for mais altinho, mais baixinho, mais gordinho, mais magrinho, não tem problema. Cada um tem a beleza interior. Basta lapidar. Nós somos joias ainda não lapidadas. E podemos ser lapidadas. Joias muito lindas. Desculpa. Então, gente, estamos lidando com uma grande gama de hábitos, de emoções, bagagens, meio ambiente. Portanto, o desejo de mudança deve vir do eu profundo. Partir do forte pensamento. Eu não aguento mais manter esse comportamento. Isso é visceral. É o princípio da mudança. É o momento da retirada da máscara, da desertificação. É preciso coragem para enfrentar risco da descoberta. É a hora de enfrentar a nossa sombra. É a hora da retirada das máscaras para o conhecimento do eu verdadeiro. É a hora de abandonar o homem velho e criar uma nova imagem. O homem velho são todas aquelas coisas que estão lá, que a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Tá? Tudo aquilo ali, nós precisamos nos libertar. É o momento, é a hora. Tá? Então, a função do deserto é um encontro com a minha essência.
Na tradição hebraica, os desertos são um privilégio para o encontro do homem com o divino. O deserto, no seu silêncio, longe das urbes, nos chama a uma busca de construção, de uma nova vida interior para chegarmos ao Pai. Paulo de Tarso vai para o deserto, passa por essa experiência, entende quem é Jesus e compromete-se com ele e começa a divulgar o seu evangelho, até que no final de sua vida ele diz: já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. E Paulo já dizia: não me importo mais com as riquezas, sendo rico ou pobre, eu continuarei. Então ele se despojou de tudo para vivenciar Deus. E nós, após 2000 anos, não entendemos Jesus ainda. Não vimos que o amor do Cristo é a luz que nos guia, e essa luz se irradia em todas as direções, como o sol. Nós clamamos a luz divina, mas não conseguimos abandonar as trevas advindas do nosso egoísmo. Estamos agarrados ainda às nossas vantagens pessoais. Não aprendemos o valor da caridade. Estamos em contato com as lições de Jesus, mas ainda não aderimos aos seus ensinamentos. Né? Então, Jesus nos conclama hoje, nesse momento. Vamos retirar nossas máscaras, vamos nos libertar do egoísmo, vamos deixar o homem velho, vamos fazer a nossa viagem ao deserto. Não precisem, lembre-se de ir ao Saara. Pode ir num outro mais perto aqui também, que é o nosso deserto interior. Vamos fazer a nossa busca íntima, para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Isso é possível. Não existe nada difícil nesse mundo quando alavancamos a nossa vontade em direção à espiritualidade, ao conhecimento do divino. Portanto, de agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje, nós temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Sim, de fácil compreensão. Esse, então, é o nosso recado de hoje. Espero que todos nós possamos fazer uma malinha de vez em quando, ir para o deserto, trazer de lá o novo homem. Tá? Então, gente, muito obrigada. E paz em nossos corações. Queremos ainda deixar essa belíssima homenagem. Flores para ti, Maria Modesto, e flores para ti, querida Moema. E assim encerramos a nossa missão de hoje. Muito obrigada.